nesta noite para te dizer: se há um decreto maligno, eu também estou te dando poder e autoridade para mudar sentenças de homens carnais na tua vida. Lucas capítulo de número 18, verso de número 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: e havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não me volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se tem alguém ao seu lado, seja profeta de Deus, essa pessoa, antes de se assentar, diga para ela, fala: Deus, nesta noite, manda te dizer, Ele vai julgar a sua causa. Se assente dando glória. Muito breve, quando nós paramos para poder observar a parábola contada, e parábola foi feita para ser interpretada, eu tenho a dizer aos irmãos que todos nós que temos um sonho, temos um projeto, temos desejo de realizar alguma coisa, temos metas, temos planejamento. Nós bem sabemos que realizar tal coisa não é fácil. Existem pessoas que estão aqui hoje na busca de uma porta, na busca de alguma coisa material, na busca de alguma coisa espiritual. Tem gente que não veio buscar nada material, mas veio buscar libertação para alguém da casa, da família, a cura de uma enfermidade. Vamos indo, hein? E de verdade, quando nós entramos num campo de batalha espiritual para realizar qualquer tipo de sonho, qualquer tipo de promessa, ou ter na mão a realização de algum tipo de projeto que está no nosso coração, isso não é fácil. Se fosse fácil, tem gente que não estaria aqui hoje. Que isso, Hélio? Então, relacionado a isso que você busca, escuta isso. Quando nós temos um sonho, um desejo, uma realização, nós precisamos ter também, especialmente, um destino. Repete após mim, fala destino. Não, pode falar melhor, fala destino. Isso, só para ensaio, fala território. E para a gente encerrar, fala promessa. Então todos que estão aqui hoje, que têm uma visão a alcançar algum objetivo de vida, não pode perder essas três palavras. Qual é o Hélito? Destino, território e uma promessa. Você precisa chegar lá com essas três coisas. O que? Destino,
território e promessa. Você precisa caminhar acreditando nisso. No que? Destino, território e promessa. Pastor André Jabes orou assim: oh Deus, me abençoa. Mas só assim que ele orou? Não, ele diz o seguinte: mas se o Senhor tiver misericórdia de mim, aumenta o meu território. Porque ele sabia que para realizar algum tipo de promessa na vida dele, ele precisava de ter um território amplo. Estou profetizando já, hein? O Deus que pisou o pé na sua história é o Deus que está expulsando demônios territoriais dela. Ah, tem gente que não entendeu. Eu vou repetir outra vez. O Deus, olha aqui, que está pisando o pé na sua história. Por quê? Porque se há um projeto, tem uma história. Se há um projeto, tem um sonho. Deus te trouxe nesta noite aqui de quinta-feira para te dizer: eu estou pisando, mas estou limpando o território também. Quem acredita nesta palavra, glorifica o nome do Senhor. Aumenta o território. Tinha um fazendeiro que comprou uma terra no meio de outras fazendas, e na compra da terra no meio de outras fazendas, esse fazendeiro viu que a terra era muito boa, mas a fazenda estava no meio de outras fazendas que estavam ao redor, junto com os outros fazendeiros que eram vizinhos. O que ele começou a fazer? Ele começou a investir na sua terra, comprando bom adubo, boa semente, investimento, hein? Bom adubo, boa semente, investiu na terra. Daqui a pouco ele foi naqueles lugares onde as abelhas produzem o mel. E quando ele foi naquele lugar, ele foi comprar. Ele sentiu o gosto do mel, ele diz: esse mel é de boa qualidade. Comprou também algumas dezenas de abelhas e levou para sua fazenda. E quando ele chega na sua fazenda, com uma boa semente, com uma boa dezena de abelha, ele começa a produzir o mel. Como ele investe tão bem naquilo que foi entregue na sua mão, os outros fazendeiros começaram a comprar o mel de sua fazenda, a ponto dos outros olharem e bater continência e dizer o seguinte: nenhuma fazenda nossa, mesmo que já tenhamos tempo aqui investindo, o mel é tão bom igual a desse fazendeiro. As abelhas produziam de uma forma abundante, só que começou a acontecer uma coisa. E que tipo de coisa começou a acontecer? Como ele estava ali no meio, as abelhas que ele criava em suas terras começou a visitar as terras dos outros fazendeiros, e com isso a se alimentar também do que os outros produziam. Como os outros não tinham o mesmo sonho, o mesmo projeto, o mesmo investimento, as abelhas começaram a sofrer mutações. Até o mel começou a sofrer mutação. A qualidade do mel foi perdendo. Por quê? Porque os outros fazendeiros não investiam igual ele investia. O que ele fez? Sábio, comprou algumas sacas de semente e deu aos vizinhos do lado. Ele inteligente. O que as abelhas começaram a fazer? Iam lá, se alimentava na terra do vizinho. Quando chegava na sua fazenda, a comida já era boa, então aquilo era como suplemento e vitamina. Que isso? Porque se ele não fizesse isso, escuta isso, ele ia perder toda a qualidade de sua fazenda. Nós chegamos aqui, tem gente que chegou aqui sem expectativa nenhuma, não produzindo nada, mas o ambiente que você pisou o pé, você está levando uma boa semente agora para sua casa. Vamos indo, hein? Só que a gente sabe que para realizar tal coisa, tal projeto, tal objetivo, e eu já disse isso aqui desde o início da mensagem, não é fácil. Olha o que o capítulo de número 18 de Lucas diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que você está dizendo com isso, Aito? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: tem um projeto no coração, não largue a mão da oração.
Que é isso? É um dever de orar sempre. E se faltar força no meio do caminho, levanta. A parábola diz: nós precisamos buscar pelo sonho que a gente carrega no coração. E a gente não pode desfalecer da fé, porque é uma obrigação nossa continuar caminhando. Só que naquela cidade, a parábola, hein? Havia um juiz. Que é isso, Eito? Ímpio, com a caneta na mão. Aquele juiz tem o poder de dar canetada. Aquele juiz tem o poder de dar sentença. Aquele juiz tem o poder de julgar. E aí? Só que a parábola diz o seguinte: que além de ter o poder da caneta, de dar sentença e de julgar, o que a Bíblia diz, hein? Não respeita nem a Deus, nem a homem algum. Mas eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz: e havia também naquela cidade uma certa viúva. A oportunidade passou e você não glorificou. Vou repetir, hein? Havia naquela terra um juiz que não teme nem a Deus e nem ao homem. Só que naquela mesma terra também havia uma viúva que não temia nem ao juiz, que não respeitava nem a Deus e nem ao homem. Por quê? Porque em toda a terra que há um juiz ímpio que não respeita nem a Deus e nem ao homem, Deus levanta sempre uma viúva que não teme nem ao juiz, que não respeita nem a Deus e nem ao homem. Com poder e autoridade. O que você vem falar aqui nesta noite? É que demônios territoriais colocam pessoas para dar ordem, algumas vezes, olha aqui, dar sentenças e dar poder na caneta. Mas Deus está dizendo: eu também te dou poder e autoridade para você enfrentar demônios no mundo espiritual. Você acredita nesta palavra? O Deus que está na sua história te trouxe aqui nesta noite para te dizer: se há um decreto maligno, eu também estou te dando poder e autoridade para mudar sentenças de homens carnais na tua vida. É só observar o texto, capítulo de número 18, verso de número 2. E havia numa cidade um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Verso de número 3. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. O que você está dizendo? Que para todo projeto, para se realizar, sempre há um problema. Só que no mesmo capítulo, Deus está dizendo: onde tem um problema, eu também levanto uma solução. Se quiser, recebe. Tem alguém aí do seu lado? Que às vezes a pessoa chega tão desanimada que não acredita. Fale para a pessoa que está do seu lado, mas fale mesmo com a autoridade. Fala assim: você chegou aqui com um problema. Fala: mas está saindo daqui com uma solução. Porque pastor Clécio, Satanás rodeia a gente dizendo: tem problema, e eu quero ver você sair desse problema. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite de quinta-feira para te dizer: para todo problema do diabo, eu levanto uma solução. E se ele atravessar com o muro na sua frente, eu faço ponte e faço você atravessar esse muro que está na tua frente. Quem acredita nesta palavra glorifica o nome do Senhor. Há uma dificuldade, há um problema, há um decreto. Mas o capítulo de número 18, na mesma cidade, no mesmo ambiente, na mesma casa, Deus levantou uma solução. Uma mulher viúva que vestiu uma roupa de poder e autoridade. Que isso, Wellington? Eu vim aqui dizer hoje que o Deus que está na sua história te vestiu com uma roupa de poder e autoridade. Não, vou repetir de novo, que você não entendeu. Você entrou aqui com uma roupa cabisbaixo, mas está saindo daqui hoje com uma roupa que tem poder e autoridade.
E quando Deus coloca essa roupa na gente de poder e autoridade, não tem status, não tem posição, não tem demônio, não tem potestade, não tem capeta, não tem entidade, não tem obra de feitiçaria, não tem obra de macumbaria, não tem prisão, até você entender, não tem porta fechada, não tem enfermidade, não tem câncer, não tem caroço, não tem depressão, não tem diabo. Quem acredita nesta palavra, glorifica o nome do Senhor. Tem um gigante gritando há 40 dias, dizendo: será que não tem homem para me enfrentar? E não, tem um homem de pequena estatura que chegou e disse: sou eu, o Senhor me enviou aqui. Está falando de quem? Aquele dia Deus colocou em Davi uma roupagem de poder e autoridade. Davi está com um cajado na mão. Olha aqui, Golias olha e diz assim: porventura eu sou algum animal para você vir com esse pedaço de pau? O quê? Pedaço de pau? Homens carnais nunca conhecerão o que são armas espirituais. Vem, Golias. Eu vou repetir de novo: vem, Golias. Golias te afrontou até hoje, mas Deus está dizendo: com a roupa que eu estou colocando em você, nem do outro lado da rua Ele está te esperando mais. Vem, Golias. Vou repetir de novo: a enfermidade gritou até hoje com diagnóstico, mas está saindo daqui com nenhum tipo de problema, nem no sangue, nem nos nervos, nem nos ossos, nem na coluna, nem na cabeça. Porque roupa de poder e autoridade. Olha aqui para mim, o problema é que tudo afronta, olha aqui, tudo assusta a gente, principalmente quando é afronta. Mas a roupagem que Deus colocou em Davi deu a ele autoridade e poder. Por quê? Só para a gente voltar no texto. Porque Davi está enfrentando um homem de grande estatura. Mas de verdade, já parou para estudar quanto que Golias tinha de altura? Vou falar para você. Teologia trabalha com um termo chamado aproximadamente. Aproximadamente 2,90 metros de altura. Que isso, velho? Sim. O senhor tem quantos metros? Fica de pé aí. Prazer, Davi. Chega aqui. Não, você não é Golias, não. Vem aqui. 1,90 aí? 2. O senhor sabia que o senhor de pé, Golias não é nem 2 de você? Que isso, Ayrton? Sim. O problema é que quando a gente senta, se você sentar, ele vira 2. Porque sentado, cabisbaixo e curvado, todo gigante é gigante. Mas quando a gente se posiciona e fica de pé com uma roupa de poder e autoridade, tem demônio que só parece que é, mas se a gente levantar não é nada daquilo. O que você está dizendo? A partir de hoje você fica nessa mesma posição que o irmão ficou aqui quando a luta chegar. Porque ele sentado ali, gigante é gigante na vida dele mesmo, mas em pé desse jeito, não tem diabo, não tem gigante, não tem demônio. Por quê? Porque tem coisa que só parece, mas quando a gente se posiciona tem que cair por terra. Fica de pé, pode sentar lá. Roupa de poder e autoridade. Deus deu para aquela viúva. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. O que diz, Wellington? E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele. Bem rápido. Repete após mim e fala: ela ia ter com ele. Na versão atualizada está dizendo o seguinte, ó: todos os dias ia ter com ele. Que é isso? Então esse negócio aqui de ia ter com ele, significa que várias vezes se apresentou diante dele. Se tem algum advogado aqui ou me assistindo, se tiver algum advogado aqui ou me assistindo, sabe que todo processo que a gente abre, a gente precisa ter um negócio na mão chamado protocolo. Sabia disso?
E a gente precisa guardar um número do protocolo do processo. Porque todo processo tem um número de protocolo. E se você não tiver um número de protocolo, a sua causa não resolve. Você não pode questionar a sua causa. Então, olha aqui para mim. Quando a Bíblia diz que todos os dias ela ia ter com ele, a pergunta é, escuta isso. Quem que está aqui que tem uma causa na justiça que todos os dias bate na porta do juiz? Ninguém. Porque você fala com o advogado está observando o processo. Quando o seu processo, que o juiz chamar e você vai se comparecer. Mas a Bíblia diz que ela todos os dias bate na porta do juiz. Ninguém que está aqui bate na porta do juiz todos os dias. Mas olha aqui, está na Bíblia. E todos os dias ia ter com ele. Todo juiz tem um secretário, tá? Eu acredito que é uma senhora bem de idade. Pensamento, uma coisa que a Bíblia diz, outra coisa que o senhor pensa. Eu acredito que até de moleta anda arrastando. Eu acredito que o processo é antigo. Na segunda ela vai lá. O secretário atende, ela fala com o seu juiz. Agora não, na terça ela vai lá. O secretário atende, ela fala com o juiz. Na quarta-feira ela vai lá. O secretário atende, ela fala com o juiz e nada. Na quinta-feira eu penso que ela levantou e foi. Aí, pastor André, quando ela está vindo de lá para cá, mesmo mancando, com a bengala na mão, eu acredito que o secretário deve ter olhado para o juiz e deve ter dito: por que você não dispensa essa mulher logo? Todo dia ela bate na sua porta. Ele olhou e deve ter dito o seguinte: não posso. Por que não pode? Porque ela tem um número de protocolo na mão, e quem tem protocolo tem autoridade. O que você quer dizer com isso? O nosso se chama a palavra fé. Tem alguém que tem alguma causa para resolver aí? Isso é espiritual, tá, gente? Nós estamos em campanha. Tem alguém que tem alguma causa para resolver aí? Faz assim, como se tivesse um número do protocolo na mão. Você que está em casa também pode fazer o que você pode receber aí. Dê uma ordem no mundo espiritual. Fala assim: olha aqui, Satanás. Fala. Não, foi muito fraco. Fala assim: olha aqui, Satanás. Fala: eu te dou uma ordem hoje. No mundo espiritual, você atrapalhou o meu processo até hoje. Mas por intermédio do meu protocolo, ainda essa semana o juiz resolve a minha causa. Você acredita nesta palavra? E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. Verso de número 4 diz o quê? E por algum tempo não quis. Vou repetir outra vez. E por algum tempo não quis. Quem não quis? O juiz. Não quis resolver o problema dela. O que isso quer dizer, Wellington? Esse por algum tempo aqui é Deus olhando para você e dizendo o seguinte: por algum tempo você vai ser caluniado. Por algum tempo você receberá uma afronta. Por algum tempo alguém colocará uma sentença sobre você. Por algum tempo você ficará triste com a ingratidão. Por algum tempo as setas virão sobre a sua vida. Até você entender. Por algum tempo a adversidade chegará na sua porta. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer o seguinte: o Deus que está na sua história manda te entregar esta palavra de orientação. É só por algum tempo mesmo, porque esse tempo não é eterno. Há uma ordem no mundo espiritual, e essa ordem é decreto. Você acredita nesta palavra? Por algum tempo você vai ter que suportar uma afronta.
Mas esse tempo de afronta está acabando, tá? Porque há uma sentença sobre o teu favor. Por algum tempo ele diz não, mas de tanto ela se apresentar. O que é que isso chama? Perseverança. Ele levanta um dia e diz o seguinte: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens. O que ele está dizendo, Ailton? O juiz está dizendo o seguinte: ele entendeu que ele não temer a Deus e não temer aos homens não interfere em nada na fé da viúva. Vou repetir. Por isso que ele diz, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Parece que a fé dessa mulher que bate todo dia na minha porta não muda. É aqui que eu quero encerrar para orar. Aí o que é que ele diz? É a Bíblia, tá, gente? Ele diz o seguinte: por isso, como essa viúva, eu não gosto dessa palavra que está escrita aqui. Aqui está escrito molesta, mas na atualizada não está escrito molesta. Está escrito assim, ó: como essa viúva se tornou uma carga para mim. Eu gosto mais dessa. Então vou falar mais dessa. Mesmo que eu não respeite a Deus. Ó, o que ele está dizendo? E nem temo aos homens. Mas com isso a fé dela não muda de bater todo dia na minha porta. Pode falar, seu juiz. Todavia, como ela se tornou uma carga para mim, eu resolvi julgar a causa dela ainda hoje. Porque geralmente, quem joga a carga em cima da gente é demônio. Mas hoje, olha aqui, é você que vai fazer o contrário. O que pesou para você até hoje, essa carga você vai jogar em cima das costas dele. Se passou e você não pegou. Aí ele vai olhar e vai dizer o seguinte: porque você insistiu tanto em buscar em todas as quintas-feiras, a partir de hoje eu estou deixando aquele território e eu estou te entregando, porque é só seu. Você acredita nesta palavra? O que você está querendo dizer, Wade? Porque existem espíritos que tornam dentro da área da vida da gente. Aí vira ciclo repetitivo. Ficam assolados na família da gente. Aí vira maldição hereditária. Vamos embora. Ficam assolados na rua da casa da gente. Aí tem gente que se levanta contra a gente. Já passou por isso? Eles dominam algumas áreas da vida da gente. Aí vem como seta, vem como dardo. Eles dominam, olha aqui, eles tomam alguns territórios na família da gente. Aí vira maldição hereditária. E eles assolam na vizinhança da gente. Aí vira espírito perturbador. Mas como ele vê você constante, com a Bíblia debaixo do braço, vindo buscar aqui, com um protocolo na mão, ele não está nem aqui hoje. Não, eu venho de dizer aqui só para pessoas espirituais. Ele viu você saindo de casa para vir para o culto, mas ele já não está do outro lado da rua não, porque ele fica ao derredor. Ele já saiu do outro lado da rua e foi no outro demônio que fica atuando em algumas áreas da vida da gente. Fazendo o quê? Ele já está conversando com outro demônio e está dizendo o seguinte: como aquele indivíduo não desiste do protocolo, é melhor que a gente abandone esse espaço, porque daqui a pouco o juiz julga a causa dele e a gente é obrigado a ir embora. Você acredita nesta palavra? Hoje eu vim aqui profetizar para alguém. Talvez não pode ser para todos, mas é para alguém que crê na palavra no mundo espiritual. Tudo aquilo que é carga, Deus está dizendo: olha aqui, eu estou liberando o território que já é seu por direito. Não tem mais afronta de demônio, não tem mais potestade no meio da família, não tem mais espíritos territoriais. Por quê? Porque já estão recebendo ordem com bagagens para ir embora. Deus nesta noite te dá poder e autoridade. Quem acredita nisso dá glória para Ele.
O que a Bíblia diz, Wellington? Vamos encerrar aqui. Quem conta a parábola diz o seguinte: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vou repetir outra vez. Digo que depressa lhes fará justiça. Jesus, se não quiser fazer na deles, faz na minha. Eu vou repetir outra vez. Digo-vos que depressa Ele fará justiça. Oh glória! Vai, Espírito Santo, intercede por causas antigas aqui. Vou repetir de novo. Ele se levanta do trono hoje e está dizendo: por esses dias vou operar com justiça. E quando ele pisar o pé em área que ele precisa de fazer a justiça, a parábola diz assim, ó: achará fé na terra? Eu vou responder, porque aqui o texto terminou só com a pergunta, mas eu respondo: achará, porque pode ser que nem todos têm fé, mas a minha está guardada aqui. Então quando eu terminar dizendo achará fé na terra, você vai dizer achará, acreditando que você vai sair daqui já com a sua vitória na mão, tá? Vou repetir o versículo, hein? Digo, pois, que depressa lhes fará justiça. Quando ele pisar o pé na terra, porventura, achará fé na terra? Deus está resolvendo a sua causa por esses dias. Quem acredita, glorifica o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus. Sabe qual é o problema? É que às vezes nesse negócio de esperar Ele julgar a nossa causa, no meio do caminho a gente é atingido. Tem gente que desanimou. Que isso, velho? Mas Deus está dizendo: eu conheço você, mesmo não estando posicionado. E eu sei que eu posso contar com o seu temor e com a sua fé. Só que para isso, irmão, para a gente agir, para a gente conquistar algumas coisas no mundo espiritual, a gente precisa tomar um posicionamento. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e voltar hoje. Que isso, Wellington? Demônios, pessoas julgaram a sua causa, sentenciaram a sua vida. Mas Deus está dizendo: eu acho fé na terra ainda. Eu posso mudar a sentença. Mas para isso, sai do lugar, volta a congregar de novo. Jesus te chama. Olá, eu sou o pastor Alex Pires, sou vice-presidente da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Volta Redonda. E nós queremos agradecer você que ficou conosco até o final desse vídeo. Certifique-se que você se inscreveu em nosso canal, para que você possa receber mais vídeos como esse para abençoar a sua vida. E também queremos fazer um agradecimento em especial a você, ofertante, contribuinte de missões, que você possa continuar nos ajudando a expandir o reino de Deus. Para esses dias, nós precisamos de patrocinadores fiéis para que vidas venham ser salvas. E por isso nós estamos contando com você, com a sua contribuição. Venha fazer parte dessa linda obra, aonde temos alcançado vidas em várias partes do Brasil e do mundo. Venha ser um contribuinte de missões. A sua oferta fará toda a diferença e a cada dia estaremos crescendo o reino de Deus.